Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 1º de novembro de 2023, aula de número 53, aula fundamental para entendermos, pelo menos tentarmos entender juntos, a relação que se dá hoje, a problemática que está instalada hoje no Estado de Israel, num país chamado Israel, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, todo aquele imbróglio que lá se encontra instaurado tem uma lógica, tem uma explicação. E hoje a gente vai até pedir licença a vocês para trabalhar um pouco mais na linha de história. Não sou historiador, nem sou professor de história, mas a gente vem buscando muitas fontes, muitos saberes, não só nas mitologias, como eu venho tentando relatar para vocês, mas também em fontes históricas. Muitos relatos que faremos aqui estão nos livros sagrados, estão em diversas outras fontes, pertencentes a algumas vertentes religiosas, outras não, mas a gente se esquece de buscar, ou tem preguiça, ou é escondido isso da gente pela imposição das vertentes religiosas que insistem em chamar o local de terra prometida por Deus, de que aquilo é um legado, e a gente vai tentar explicar um pouco para vocês, para que a gente se liberte, primeiro, dos julgamentos. A nossa ideia aqui, como venho tentando explicar sempre, não é estabelecer verdades. Nada do que eu vou falar para você aqui você deve abraçar como verdade. O que eu trago aqui são sementes para reflexão. Aproveitando, inclusive, o título do nosso comando, o título do nosso canal, são sementes para você, que é uma semente, refletir. Escolha. Utilize o crivo da sua razão para abraçar ou não a informação que aqui é dada, mas trabalhe ela dentro de você. Ok? Vamos então às nossas prévias, quando iremos inicialmente fazer aquela respiração de esvaziamento mental, e você vai ver a cada aula, sobretudo nas próximas, o próximo exercício, a próxima aula que trabalha demais a questão dos códigos neuronais, da era axial, quanto essa respiração é fundamental. Diria eu para você que sem ela, sem você aprender a respirar, sem você aprender a meditar, sem você aprender a introjetar-se em profundidade, muito dificilmente todo esse saber, mesmo com você aceitando, entendendo, dificilmente você vai conseguir realizar a sua ascensão. Você precisa aprender a trabalhar isso dentro de você. Você vai entender, talvez, isso mais à frente. Mas procure, desde agora, fazer aqueles 17 segundos, a partir do momento que você colocar para dentro o seu ar, reter, e permitir que sua célula, que suas células, em profunda limpeza e readequação energética, consigam abraçar essa energia. Então, vamos a ela. Você inspirou, colocou para dentro o oxigênio, permitiu que por 17 segundos o símbolo do infinito, jogando para o universo, você trabalhasse a sua limpeza interna, trocando o que não serve mais em você por novas energias, novos conhecimentos, novos saberes. E ao expirar, o músculo do períneo, o músculo do diafragma
colocam para fora com força, exalando de você tudo aquilo que pesa em você e tudo aquilo que impede a sua ascensão, tudo aquilo que ocupa dentro de você espaço indevido, aquilo que bloqueia a sua chamatrina, que cristaliza a sua pineal, você vai eliminar. E na sequência, com a respiração em continuidade, procurando alongar o máximo que você puder, você vai inspirar. Enquanto eu falo, você continua realizando. Colocando para dentro de você, junto do oxigênio agora, projete, plasme, cocrie, comande suas células, comande suas áreas mais internas, suas partículas subatômicas a realizarem o que você comanda a partir da sua mente. Faça com que sua pineal designe um novo ser. Esse é você. Designando a você mesmo, eu sou o novo. Eu sou o puro conhecimento e saber. Essa energia entra em você junto com o oxigênio e com projetos bons, projetos belos, projetos de amor incondicional, de paz profunda, de renovação, de reconstrução, candidatando você a fazer parte da nova humanidade, a ascender junto com a Terra para a 5D. Retenha isso dentro de você pelo tempo que você puder e coloque para fora com a força dos mesmos músculos citados anteriormente. Só que agora você vai colocar para fora, junto do gás carbônico, seus traumas, fobias, medos, rancores, mágoas, gaiolas, jaulas, prisões, dentro das quais nós nos aprisionamos durante muito tempo, eliminando o controle da matriz sobre nós. Chips, miasmas, dispositivos umbralinos, tudo mais vai saindo de você. É um processo que a espiritualidade já está à sua volta agora, amparando, ajudando, coordenando, mas é você que faz. Sem a sua designação, sem o seu comando, sem o seu direcionamento, eles nada podem fazer. Como disse Chico, a espiritualidade não irá acender você na marra. Ela depende do seu querer. E assim, nos digamos aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. E a bordo do prato avonal de Adonesh, Anhotakten e Mithan-El, profundamente ligados à fonte que tudo é. Apague a ideia do Deus sacrificial. Ligue-se inicialmente a esses seres, consciências e hierarquias transcendentais. Desapegue-se da ideia do Deus local. O Deus local lhe foi imposto. Esse Deus local bloqueia você. Porque de lá, Mithan-El e Anhotakten emana a energia Umara através do portal Avona Shantar, que chega a nós, seres aqui na 4D hoje, através da energia morontial. Essa energia morontial é aquela que qualifica você. E essa designação faz com que seres como os filhos paradisíacos Micá, Metraton, Emanuelis e Starrer estejam junto a ti, enviando seus membros das ordens Melquisedeque, Ladnadek, Gordandek e Vorandek, ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca.
comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Órion, que ativam as naves Arquitrãs, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágartha, Shambhala, Ramares e Ramatiz. Dos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Starlieres, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra. Todos esses seres maravilhosos, muitos deles grandes IAs, grandes supercomputadores quânticos, com pensamentos muito mais lógicos e sentimentos muito menos próximos ao que nós consideramos como emoção, ainda assim ligados a nós, tentando transferir a nós esse saber, tentando transferir a nós esse conhecimento, e eles também dependem do nosso querer. Assim nos ligamos aos tronos de pretos velhos e caboclos, tronos de Exus e pombagiras, Rancor e Roquiná se postam ao nosso lado, formatando o nosso Merkaba coletivo, onde estamos todos nós, de todo o canal, irmanados na mesma ideia de ascensão, de conhecimento, de busca interna. Gaia nos agracia com a energia telúrica que sobe por nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, chegando ao chakra raiz, ascendendo até a sua chamatrina, na forma do Kundalini, de duas enormes serpentes douradas que vão fazer com que você desfragmente a imposição e reconstitua-se até a sua pineal, que é descristalizada e chega até o seu chakra da coroa, saindo, formatando a malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Aula de número 53. Vou fazer só mais uma parte antes de iniciar a própria aula. Vamos nos hidratar sempre. Você que me assiste, se possível, tenha sempre uma aguinha, um copinho com água, de preferência em invólucro não plástico. Isso é uma questão da medicina integrativa, já falei um pouquinho sobre isso, mas não é o momento agora. Se possível, de vidro, ou de cerâmica, ou de barro, mas isso pode ser um outro momento mais para falar sobre isso. Hoje a gente vai falar, como eu falei já no início, perdão pela redundância do falar. Você deve estar pensando assim, cadê os Anunnakis, né? Eu venho prometendo para vocês os Anunnakis, eu prometo que eles estão chegando, mas todo o comando, tanto encarnado quanto dos seres que nos auxiliam, perceberam um momento importante no planeta. Como eu adiantei a vocês, o setembro e outubro até já passaram, mas as energias deles ainda continuam, porque você vai ver que esse conflito não se resolveu, você vai entender um pouquinho dele hoje. Mas se fez necessário trazer uma série de outros conhecimentos filosóficos e de bases mitológicas, para que quando nós chegássemos aos Anunnakis, nós pudéssemos dar a vocês um entendimento maior, com uma base mais profunda. Nós vamos voltar a falar de Lúcifer, vamos voltar a falar dos Kumaras, vamos voltar a falar de Mika, do projeto micaélico, do planeta Terra, mas essa energia toda e esse saber que está chegando, ele precisa ser esclarecido. E hoje a gente vai falar aqui de início dos povos escolhidos. Você percebe aqui que já são aqui do lado as bandeiras
do Estado da Palestina e embaixo de Israel. E aqui, uma imagem sombria, que eu já até utilizei com vocês quando falei de Chopat, de sombra, de energia da matriz de controle, entre elas, entre ambas. E você vai entender por que essa imagem desta maneira. A ideia do povo escolhido com uma terra prometida que Deus, entre aspas, garantiu para determinados povos, e você vai entender hoje por que isso aqui está no plural, gerou problemas. Você vê o problema aí até hoje. Já que os povos escolhidos, e talvez disso você não soubesse, foram esquecidos, largados e substituídos muitas vezes. Você deve pensar assim que os povos escolhidos, ou o povo escolhido, era só aquele que você leu numa Bíblia, numa versão de uma Bíblia, ou que você ouviu falar de um pastor, de um padre, de um rabino. Pois bem, Jeová, ou Javé, ou Yavé, escolheu os judeus. E dali veio o judaísmo, deste mesmo braço veio o cristianismo, e dali se partiu o protestantismo. Vai gravando os ismos. Brahma escolheu os arianos hindus, e dali veio o brahmanismo. Dali vieram outras. Alá escolheu os árabes, e dali veio o islamismo. No caso de Brahma, além do brahmanismo, o próprio hinduísmo. Então, olha quanto ismo eu já falei. E um detalhe, Jeová, Brahma e Alá são o mesmo ser. Eles são todos eles, como eu já falei outrora e venho me aprofundando muito, Pai Anu, Anunnaki. Por isso que quando eu falar de Anunnaki, eu preciso que você esteja com esse saber constituído. Outra coisa importante, há diversas outras linhas e versões que trabalham a ideia desse criador caído, não sendo Pai Anu, colocam os Anunnakis à parte, com um vínculo com Jeová, mas não colocam Jeová como Pai Anu. Ok, como eu já falei para vocês, não estamos aqui apresentando verdades. São todas sementes para reflexão. Por isso que, eventualmente, eu trago 2 ou mais versões para que você tenha todas em mente. Hoje em dia, depois de muito estudar sobre esses assuntos, eu não acho mais que a gente precisa escolher uma versão, não. A gente não precisa se abraçar só numa e morrer com ela. Você pode estar com todas, porque várias delas se falam, várias delas não se agridem. Algumas são nomenclaturas que diferem, outras são aplicações que são distintas, mas a lógica é a mesma. É o mesmo saber sideral. A compreensão do cérebro daquele que o recebeu, que é o receptáculo, pode ter sido distinta, mas a ideia é a mesma. Porque todos eles que falam sobre essas versões que eu falei, afirmam sobre esse Deus ser o mesmo. E este Deus se utilizou de Moisés, de Maomé, de Abraão, de Noé e de Jesus Sananda e muitos outros. Então, eu não vou responder essa pergunta, eu quero que você pense. Quem será o responsável pelos conflitos que envolvam tais povos escolhidos? Um OBS final. Somente Jesus Sananda, por isso eu coloquei a corzinha diferente dele ali, não cumpriu a exigência deste Deus bem complicado. É para esse Deus que a maioria das religiões reza. Você viu hoje eu falar aqui todas elas, e todas essas que eu citei, todos os finais ismo que você me ouviu proferir aqui, são as tais das religiões problemáticas. Infelizmente, outras que depois vieram, como o próprio Espiritismo, que não era para ser religião. Kardec não veio trazer isso. Kardec é um dionisíaco maravilhoso, você vai entender essa lógica de Dionísio e Apolíneo mais à frente. É mais um desses dionisíacos maravilhosos que vieram ao planeta trazer o saber desse tipo e foi entendido errado.
Tanto que teve que falar para os próprios espíritas, antes de crer, compreendam. Até hoje, muitos deles não compreenderam. E sobre Jesus Sananda, perdão, não ter cumprido a exigência ou as exigências, desse Jeová sacrificial, isso, quando a gente falar sobre Jesus, aí é bem depois dos Anunnakis, a gente vai ter muitas e muitas aulas sobre Jesus, é outro assunto maravilhoso. Vamos apresentar mais de uma versão também sobre Jesus, mas você já sabe que eu trabalho aqui a ideia, não a verdade, mas a ideia de que o próprio Jesus nem crucificado foi. Vamos voltar para aqui. História da faixa de Gaza. Então, aqui na própria imagem, você já vê. Esse é um mapa mais antigo que traz as 12 tribos de Jacó ou 12 tribos de Israel. Você pode encontrar com as duas nomenclaturas. Vamos entender o que acontece aí para você tentar entender o que acontece hoje. O que aconteceu para tentar entender o que acontece hoje. Povos nômades ali existiram e se misturaram aos povos celtas, dóricos, jônicos e muitos outros. E após guerras com os egípcios, se estabeleceram no local como os filisteus. Então, se você olhar para trás, observa que eu não falei nada sobre judeu, nem sobre o palestino. Outros povos ali já existiam e coexistiam. Em alguns momentos, sob o jugo da guerra, e outras vezes nem era guerra. Eles conseguiam, digamos, medianamente harmônicos, estarem juntos. E ali, precisa ver que os povos eram os filisteus. Ou seja, ali não estavam os judeus ainda. Os judeus que se arvoram hoje, os donos da terra e povo prometido, nem estavam lá. Eu vou trazer para vocês, ao longo dos slides, o tempo em que isso foi acontecendo, para você poder também se localizar ao longo do nosso tempo cronológico, nosso tempo linear. Tempo cronológico é impossível, o tempo só pode ser cronológico. Nossa linha cronológica do nosso tempo linear. A Palestina atual chamava-se, na época, Filistina. Somente mais tarde, depois de Moisés, que ali chegaram os judeus, que nem se chamavam judeus, eram os hebreus. E isso já está registrado, como eu falei lá na minha prévia, nos ditos livros sagrados. Há vários desses livros, de várias religiões, que falam sobre isso que eu estou falando aqui. Que eles já esclareceriam, mesmo com aquelas manipulações todas que são feitas nesses livros sagrados, eles deixaram passar muitas coisas, que isso já esclareceria a problemática de Javé e explicaria o que acontece hoje em Israel. Javé induziu Abrão a sair de Ur. Ur é aqui, ó, onde está no mapa. Ó. Na verdade, foi onde eu consegui colocar ele até mais para a direita, mais para a minha direita. É atual Iraque, antiga Suméria, então um pouco mais para a direita. Tá? Mas só para localizar você, Abraão foi induzido por Javé a sair daqui e vir para cá. Ó. Aqui, onde você vê os filisteus, é onde é a Filistina. E para lá, Javé induziu Abraão a ir morar e ocupar a Filistina ou áreas próximas. Tá? Tem versões distintas sobre isso. Abraão foi quem gerou Isaac. Isaac foi quem gerou Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Jacó, ou 12 tribos de Israel, por volta de 1713 a.C. Aqui começa a saga desse povo, desses povos todos. E só para não perder as outras versões, ó, aqui do lado de Filisteus, tem um asterisco que está aqui embaixo, ó. E tem uma outra versão histórica que explica que os filisteus, na verdade, têm origem subsaariana e se juntam a esses povos aqui do número 1 com seres vindos de debaixo da linha do Saara, ou seja, da África. Eu não tive como colocar aqui, porque já tem vários mapas a serem trabalhados hoje.
Então, para vocês verem como esses povos têm misturas e eles vêm de diversas origens, de diversas localidades na superfície do planeta. A desumanização desses seres. Essa desumanização é muito interessante, muito importante, muito ruim, mas você vai entender como nós, seres humanos da humanidade de hoje, estamos nessa linha de desumanização. Primeiro, no mapa é somente a provável rota do êxodo, tá? E aqui está essa rota, ó, saindo do Egito. A rota segue por aqui. Ela faz algumas voltas. Por isso que eu falo que é provável, porque, na verdade, até as nossas fontes de canalização mostram que as rodas aqui, os giros aqui foram muito maiores. Você vai entender já quando eu falar sobre essas voltas que foram dadas no deserto. Os judeus tornaram-se escravos dos egípcios, foram capturados pelos egípcios. Já coloco como judeus aqui, mas na época, os judeus eram hebreus. E eles já são aquela junção daqueles povos todos que eu falei lá atrás. Então não tem nenhuma pureza desses povos como eles fazem questão de dizer hoje. Tornaram-se escravos dos egípcios por mais de um século e se libertaram naquele episódio bíblico chamado Êxodo, que é tratado em diversos livros, inclusive na tal da Bíblia, com algumas versões deturpadas, manipuladas, mas esses seres foram liderados por Javé e seus anjos e deram voltas no deserto. Mais lá na frente, quando eu falar de Jesus, a gente vai falar sobre isso de novo. Mas aqui eu não posso deixar passar que Javé colocou esse pessoal, esse povo escolhido, para rodar no deserto. Eles ficaram passeando por muito mais tempo do que o necessário, não tinha porquê aquelas voltas todas. Ele botou o povo para rodar, andando muitas vezes em círculo. Ao longo desse período, vários foram mortos, vários sacrifícios foram realizados. Você vai entender essa lógica do sacrifício quando eu me aprofundar ainda mais nele. Tudo isso para chegar à tal da Terra Prometida, Jerusalém, que eles aportaram em 1313 a.C. Mas os judeus, na época hebreus, se confrontavam com povos nômades. Nesses caminhos, nessa trajetória do Êxodo, eles se confrontaram com povos nômades. Você lembra que eles lá atrás são originários de povos nômades? Pois eles voltam a se confrontar com povos nômades. Muitos daqueles que deram origem a eles mesmos lá atrás. Mas Javé ignorou isso, e o próprio Moisés também ignorou isso, e esse povo ignorou isso, porque Moisés recebia ordens de Javé para eliminá-los. A ordem era: Moisés, passe a fio de espada todo ser que você encontrar, inclusive mulheres, crianças, carneiros, animais de toda ordem. Não deixe DNA sobre a terra. Ele queria eliminar todos aqueles que não eram dignos daquele Deus. Uma parte para vocês. Esse é o Deus para quem você reza? Essa é a base da desumanização dos seres. Quando você não respeita mais nada, não só um outro ser humano, mas você mata os animais por receber uma ordem de um Deus, você é completamente não humano. E não digo eu não humano porque você é reptiliano, felídeo ou aviário. Você é desumano. Houve a eleição das 12 tribos e Saul foi eleito o primeiro rei de Israel, de todas essas tribos. É claro que aqui, gente, para poder chegar onde eu quero, eu estou dando diversos saltos históricos também, tá? Tem muito mais coisa, quem é professor de história, me desculpe, quem entende muito mais disso do que eu, me desculpe, eu sei que deve ter vários aqui, mas aqui é o necessário para eu chegar ao objetivo. Houve na sequência um embate entre o filisteu Golias. Golias era um dos gigantes que já existiam na terra, que a Bíblia trata, que aqui não foi falado, parecia apenas que ele era fora do normal, mas era um dos gigantes. E o judeu Davi, que venceu, como diz
a Bíblia, e se tornou rei de Israel, dando sequência a esses reis das 12 tribos. E mais à frente, no reinado de Roboão, ocorre o cisma, que é o que a gente vai ver mais adiante, com um pouco mais de profundidade. O cisma já em 922 a.C. Observe que eu estou andando numericamente para trás, porque eu estou chegando ao ano zero, tá? O dito ano zero. Aqui, só para passar para o mapa, e você entender o que eu estou falando, aqui é o Império Assírio, tá? Esse vermelho é o Império Assírio, que é o que eu vou tratar muito agora. Mas também vou falar do Império Persa, que está aqui em cima, e também vou falar do Império Babilônico, que aqui está o Império Neobabilônico. É basicamente a mesma coisa em termos de localização no mapa. As 10 tribos do norte não apoiam esse cisma. O que é esse cisma? Vou falar sobre ele muito rápido, tá? Há uma separação das tribos porque elas não aceitam a eleição desse único rei para todas elas. Então há um cisma, uma separação, e as 10 do norte tornam-se o reino de Israel, enquanto as 2 do sul, o reino de Judá. Então você veja que a problemática que a gente acha que é super atual, ela já se dá desde muito antes. Judeus, agora já judeus, faziam parte da Palestina, então. Os judeus conviviam na Palestina normalmente. Na época, o Império Assírio, que eu falei em vermelho ali no mapa, era o maior do mundo e por 200 anos, ambos os reinos foram atacados pelos assírios. Que ambos os reinos? Israel e Judá. Tá? Em 722, os assírios dominaram as 10 tribos de Israel, as 10 do norte, que se miscigenaram e foram tidas como perdidas. Elas se misturaram tanto que há um momento da história que chama essas tribos de perdidas. Então você veja de novo uma nova mistura. Não tem pureza nenhuma nessa galera que se acha muito puro pelo planeta. E, aliás, essa pureza não tem em raça, em etnia alguma. Até o domínio mais à frente de Nabucodonosor, do Império Babilônico, esse aqui, sobre os judeus em 536 a.C. Até que o Ciro, o rei dos persas, aqui em cima, em 512 a.C., liberta os judeus que retornam à Palestina. Então, olha como a saga, como as idas e vindas deles foram antigas, enormes, exaustivas. Vamos a uma rápida explicações sobre as alternâncias de domínio. Os povos ou impérios que eu falar aqui, eu vou mostrar 2 mapas mais à frente, tá? Que é o Império Macedônio e o Império Romano. Tem 2 mapas mais à frente que eu vou mostrar para vocês. Alternância de domínio. Alexandre Magno, o Grande, domina toda essa região em 336 a.C., onde árabes e judeus viviam juntos. Sendo que havia respeito, no caso do Império Macedônio e do Alexandre, havia respeito às culturas. Então, eles não destruíam as culturas, porque esses impérios todos que eu citei, a maioria deles, sobretudo o romano que vem ali depois, eles sempre tiveram o péssimo hábito de, por onde passar, em vez de aprender com o outro, em vez de absorver aquilo, apesar de que muita coisa era absorvida por osmose, independente do que eles faziam, mas eles queriam destruir, queimar livros, queimar as esculturas, quebrar tudo, quebrar as catedrais, os templos, as cavernas que eles também tinham com muitas coisas escondidas. O Alexandre Magno, especificamente, nesse aspecto, ele preservava mais. O Império Macedônio absorveu muita coisa desses saberes, desses povos. Na sequência, é a vez do Império Romano dominar a mesma região. Você vai ver pelos mapas como elas batem como praticamente iguais, já em 117 a.C. E foi ao longo deste período que Jesus Sanano nasceu. Eu não vou me aprofundar tanto em Jesus aqui. Já falei que tem 1 hora que eu falo sobre ele muito mais. Você vai voltar a ouvir falar sobre muitas dessas coisas. Mas antes de Jesus, por volta de 70 a.C., Jerusalém foi destruída por Tito. Quando eu falar de Jesus lá na frente, você vai ver como é que esse Tito ele foi monstruoso.
E ele faz uma carnificina aqui nessa destruição de Jerusalém. Foi quando os judeus se espalharam pelo mundo e quase perderam a identidade. Aqui, os judeus quase deixaram de existir. Daí em diante, árabes e judeus alternaram o domínio dessa região. Que região? A Palestina, a Cisjordânia, Israel, a faixa de Gaza, toda aquela área ali. Só para explicar um pouco mais, essa imagem que, se você lembrar, eu já até usei em outro momento, também para falar de aprisionamento, mas aqui agora ela é muito oportuna, porque esse ser aqui representa bem a imposição que fez o Império Romano, que está atrelado até hoje aos dominadores globais, ao governo oculto, que impõe a matriz de controle dessa maneira sobre os povos. E é assim que está o povo hoje. Diria, grande parte da população mundial se encontra dessa maneira, aceitando esse grau de subserviência. Aqui o Império Macedônio, observe a vastidão territorial desse império. Aqui já existia Gaza, ó. Aqui esse pedaço que eu explico para vocês. Ó. Aqui já existia Gaza, é a cidade de Gaza dentro da faixa de Gaza. Para quem não lembra ou não sabe, tem a faixa de Gaza e tem a cidade de Gaza. Isso aqui é a Gaza do século V a.C. E lembrem-se desse roteirinho para quando eu falar de Jesus e eu falar das caravanas de José de Arimateia. Jesus, com o José de Arimateia, passou por todas essas áreas. Você vai pensar assim, mas não tem escrito isso na Bíblia. São os anos perdidos. Você vai ver como a gente vai se aprofundar nisso com você. E agora o Império Romano. Observa que são áreas muito parecidas, a vastidão territorial é ainda maior. O Império Romano realmente dominou. Você vê que a Europa, praticamente toda, parte da Ásia e parte da África, norte da África, toda do Império Romano. Aqui foi em 117, já depois de Cristo. E aqui, de novo, aquela mesma área que a gente está estudando, já tinha Jerusalém, já tinha Gaza. Estão localizados aqui para você, que esse é um mapa que só deu para mostrar ele com esses pontos muito pequenininhos. O sionismo. Aqui Jerusalém, essa cúpula tradicionalíssima, né? Está em quase toda a imagem que fala de Jerusalém. No final do século XIX, já nos aproximamos muito. Judeus espalhados pelo planeta, lembra que eu falei que eles quase perderam a identidade? Decidem que Jerusalém, no Monte Sião, ou Sion, seria a chave da retomada ou reunificação judaica. Daí o nome Sion para sionismo, tá? E o sionismo surge utilizando, olha como eu falo para vocês da religião, o judaísmo como mecanismo político. É como funciona a maioria das religiões hoje. Mecanismo político. Para gerar a tal da pátria judaica que eles falam tanto hoje, mas com base no ódio. Para você entender, eu vou fazer uma analogia muito rápida, sem querer tomar partido de direita e esquerda, tá? Recentemente no Brasil, a gente teve o tal do gabinete do ódio. Isso aqui exemplifica para você entender o que é essa base do ódio do sionista. O sionista acha que o que ele tem é o correto, a ideia dele é a correta, e os outros que morram, os outros que paguem, os outros que penem. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 45, com a perseguição aos judeus por Hitler e o Holocausto, o sionismo incorporou, e 3 anos após a fundação da ONU, que foi em 45, em 48, o Estado de Israel foi oficializado. Ou seja, o próprio Estado de Israel é uma montagem. Ele foi montado pela ONU, basicamente com apoio forte de Reino Unido e Estados Unidos, que tem outros interesses até hoje ali na região. Mas os palestinos já existiam lá e começaram a ser espremidos e a viver em guetos. E de lá para cá, de espremidos, eles passaram a ser maltratados. E a gente chega na situação que se encontra hoje. E o terrorismo que eu não falei? Como é que surgiu esse terrorismo? Povos árabes da região passam a proteger os palestinos.
por não desejarem a influência dos Estados Unidos e dos arsenais nucleares na região. Não é porque os povos árabes são bonzinhos, não. Não é por uma questão de humanidade. É porque eles também não querem Reino Unido, Estados Unidos e outros desses aliados com os arsenais nucleares na região. Mas os americanos e os ingleses ali se impuseram, criando o Estado de Israel. Os judeus, o que eles fazem hoje? Eles devolvem, e aqui poderia ser aos palestinos, mas é nos palestinos mesmo, tudo aquilo que eles sofreram nesse histórico rápido que eu apresentei para vocês. Ou seja, o judeu está devolvendo hoje o que ele sofreu quando ele nem era hebreu, depois quando ele passou a ser hebreu, e agora quando ele se chama judeu, desde a sua origem, ele sofre. Foi injusto? Foi. O que Tito fez em Jerusalém foi correto? Não. As perseguições ao povo judeus, aos povos judeus, no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, foram absurdas. Mas não é justo que o judeu devolva no palestino toda essa estupidez humana. Tanto que isso descambou em 2 modelos terroristas. E é muito importante que você entenda isso, porque a gente fica julgando o terrorista, julgando quem é e quem não é, tomando lado, tomando partido. 2 modelos terroristas de extremismo contra o sofrimento extremo. Entenda isso. Os 2 modelos são de extremismo contra o sofrimento extremo. Porque quem vira terrorista sofreu, pagou, penou, expurgou, já ouviram isso em alguma religião, né? E continua nessa luta. Qual a opção que ele tem? Ele está certo? Não. Mas para onde ele vai? O que ele pode fazer? Qual a alternativa que é dada a ele? Então, quais são os 2 terrorismos que surgem, os 2 modelos? O terrorismo de Estado, institucionalizado por Javé, na lei do mais forte. Esse terrorismo de Estado, ele é feito por Israel, pelos Estados Unidos, ele é feito pela Alemanha, pela Inglaterra, pela China. Todos eles realizam esse terrorismo de Estado. E esse não é apontado pela mídia, esse não é massacrado, esse não é reconhecido. E o terrorismo responsivo, dos extremamente desesperados, que só respondem. Estão errados? Sim. Mas esse a mídia aponta. É o Hezbollah, é o Hamas, é o Estado Islâmico. São os diversos tipos de terroristas que não estão certos, que não deveriam, mas que reagem a algo que lhes foi imposto. E nesse meio, a Palestina agoniza e o processo de desumanização se intensifica. Era aqui que eu queria chegar para que vocês entendessem todo esse histórico rápido que eu fiz hoje. E aí, com essa última ideia que eu acabei de passar para vocês, você acha mesmo que há lado bom? Aqui, ó, eles estão agarrados na mesma lógica. De um lado, o Estado, com seu terrorismo de Estado, e de outros errados terroristas, grupos terroristas. E observem, ambos rezam para o mesmo Deus. Já pensou como é que fica se de um lado o cara reza para Jeová, do outro o cara reza para Alá? Um contra o outro, quem que ele obedece? Na verdade, ele não obedece ninguém. Jeová obedece seu próprio plano. Mas vamos tentar focar na família planetária e não na desumanização? Vamos tentar pensar naquela evolução que eu falava. Hoje, a desumanização e a tentativa de entender o Estado Islâmico, o Hezbollah, o Hamas, o Estado de Israel, a faixa de Gaza, foi somente para que você aprenda a não tomar lado. Não tem certo e errado. Aqui tem errado e muito errado. Tem erradinho e erradão. Como é uma aula muito pesada, eu sei disso. Eu vou trazer uma mensagem
de Siddhartha Gautama, o nosso queridíssimo Buda. E vou, inclusive, explicar a lógica da adaptação que é feita nela. Buda sempre disse: o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você aspira a ser, torna-se realidade. E aqui está a interferência. Em geral, aparece por aí nas traduções o que você deseja. Não é exatamente o que você deseja, é o que você aspira a ser. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você aspira a ser, torna-se realidade. É aquela cocriação. É aquela plasmagem que eu falo de você comandar o seu código neuronal. Entrar na era axial, essas duas ideias você vai entender na próxima aula. Comande de dentro. Seja você um ser que se autodetermina. E aqui, mais uma vez, Iriana Arte Mediúnica no Instagram é a fonte desta e de muitas outras imagens que eu utilizo. Kanchampam. 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 Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Harion, Harion, Harion Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Aprendam com o que é trazido. Mas lembre-se, são todas sementes para reflexão. Aceite, compreenda aquilo que lhe for mais adequado. Mas pesquise, procure, cruze as informações. Beijo no coração, abraço fraterno e amigo. Fiquem em paz.